Bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, a paz de Deus. Para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de todas as manhãs, companheiro da madrugada de oração, de intercessão, de clamar pelo povo, pela família, pela igreja, pelo nosso país, por nós mesmos, principalmente para Deus, pela infinita graça e misericórdia, colocar sobre nós o escudo invisível da graça, para não sermos atingidos pelos dardos inflamados de Satanás. Meu Deus, o negócio é forte, é forte. Hoje, dia 11, eu já ia falar 11 de novembro, estou querendo adiantar, mas tá logo aí. É 11 de setembro, uma quarta-feira. São 6 horas, o relógio está marcando 6 horas e 8 minutos. 6 horas e 8 minutos, 6 horas e quase 9 minutos. Aqui na cidade linda de Governador Valadares, por enquanto, né? Por enquanto. Não sei que dia, que hora, semana que vem, penso eu, em nome de Jesus, que eu estou indo ali em Jacareípe, no Espírito Santo. Eu creio que Deus tem uma palavra ali através da minha vida, já estão programando para me agendar ali, para levar uma palavra de Deus ali, para aquele povo ali. Glória a Deus. Eu já tinha vontade de ir mesmo a Jacaraípe, morei lá perto, em Vitória, ali no Maria Ortiz, perto do aeroporto, mas nunca fui lá em Jacaraípe. É tão pertinho ali na serra, né? Lugar de praia, eu gosto de praia, porque meu irmão mais velho morava em praia, em Betsaida, era praia ali, né? E fala em meu irmão mais velho, é Jesus Cristo Nazareno, aquele que tudo pode. Eu tirei uma palavra aqui hoje de manhã, Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Eu li essa palavra agora de manhã. Li também João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele está fazendo ali já a apresentação dele, já anunciando a volta dele eminente, que vai vir mesmo. Muitos não creem, mas ele vai vir, vai voltar nas nuvens. Mas olhando essa palavra aqui, também dei uma lida aqui, estou com a outra Bíblia aberta aqui, aquela que eu já apresentei ela algumas vezes, aquela Bíblia linear, como é que ela chama? Novo Testamento interlinear. Essa aqui, ó, aí, dá para você ver? Novo Testamento, ela é mais próxima do grego, da onde foi escrito a Bíblia mesmo. E aqui também fala sobre, aqui é 2 Coríntios, tem umas palavras em grego aqui que eu não sei falar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo, desde o primeiro, mas o versículo 4. Versículo 4 diz assim: no caso desses incrédulos, o Deus desta era cegou-lhes a mente para não verem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No caso desses incrédulos, o Deus desta era cegou-lhes a mente para não verem a luz do Evangelho. Esse assunto de cegar a mente dos incrédulos é uma situação assim que a gente fica imaginando, pensando. Há momentos que eu fico aqui em casa, a gente vive só, né? Mora só.
E às vezes a gente fica assim, coloca louvor, graças a Deus aqui em casa é rádio evangélico o dia inteiro, né? E a gente fica ouvindo som e ouve também sempre uma palestra, alguma coisa, e a gente fica pensando sobre certos tipos de atitude que a pessoa tem na igreja, que a pessoa está na frente de uma igreja, está ali fazendo devocional todo dia de manhã, né? Senta ali, fala com a boca cheia, com o maior prazer, estou fazendo devocional, faço devocional toda manhã. Às vezes a pessoa está participando da mesa de Jesus e está longe de Jesus. Eu tenho buscado isso, pensado, analisado, imaginando. Isso já vem desde a época de apóstolo Paulo, na verdade desde Gênesis. Quando nós olhamos ali para Gênesis, quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden, e o diabo já se manifestou, porque ele é espírito, e ele foi lançado, né, para fora daquele céu de glória, perdeu o maior privilégio que alguém pode ter na vida. Não existe privilégio maior do que estar sentado ali junto do Pai, o Todo-Poderoso, Deus das luzes. Mas aquele camarada lá, vacilão, querer ser maior do que Deus, nunca ninguém consegue ultrapassar, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é só Ele, não existe deuses nenhum na terra. Pode fazer aí de barro, pode fazer de gesso, pode formar imagem que não fala, que não vê, que não mexe. Deus, é o nosso Deus, o que formou os céus, a terra, o mar, tudo que nela existe, contou o braço estendido e mão poderosa. Esse é o nosso Deus. Então, desde aquela época, Deus já tinha dado uma ordem. Deus já tinha dado uma ordem. Inclusive a gente até falou nisso ontem. Eu estava conversando com uma senhora aqui, uma viúva, e ela estava falando a respeito desse assunto, né? Eu li esses textos aí, mas estou procurando aqui Gênesis para nós, já que eu entrei nesse comentário, a gente fazer um comentário que eu até concordei com essa senhora, no sentido seguinte, quer ver? A tentação de Eva e a queda de Adão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aí vai seguindo. Eu acredito que você conhece a palavra de Deus, quem conhece, quem está aí, que conhece, que lê Bíblia, né? Porque eu estou lendo aqui na Bíblia, Bíblia Sagrada, Harpa Cristã, Almeida Revista e Corrigida. E a sua Bíblia do católico, a Bíblia do macumbeiro, tudo é a mesma Bíblia. Talvez tenha algumas que eles fizeram algumas anotações por conta própria, mas a Bíblia, se você pega a Bíblia católica, que é a Bíblia que o macumbeiro usa lá em cima da escrivaninha dele, ela está escrita a mesma coisa aqui em Gênesis. Em outras partes também dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, como eu li aqui
capítulo 4 de 2 Reis, falando sobre cegar o entendimento dos incrédulos. Cegar como se já está cego, né? É piorar a situação, é acabar, é não deixar ele ter entendimento das coisas de Deus. Ele pensa que tem, mas não tem. Ou tem, não sei se você está entendendo a minha temática aqui. Ele tem, mas não está dentro dele. Isso aqui está aqui, e daqui para fora voa e acabou, não entra, não desce. Porque o bom da palavra é quando você estuda ela, lê ela, entra nela com a ajuda do Espírito Santo para ele te revelar e injetar. No momento que você está lendo, meditando, estudando, você vai injetando a palavra dentro de você, ela vai entrando no consciente, subconsciente, descendo para o coração e colocando em prática. Colocando em prática para não pecar contra Deus, para procurar não pecar. Mesmo assim, a gente ainda dá alguns vacilos às vezes, né? Mas o que acontece aí? O diabo cegou a mente de Eva. Ele cegou o entendimento dela. E Adão caiu na jogada. Porque Eva, muitos eu já ouvi falar que eles culpam Eva. É claro que ela não deixa de ser de culpada, não. Ela tem até como mais fraca, que a Bíblia fala que a mulher é mais fraca mesmo em certas coisas. Certas coisas a mulher ultrapassa o homem, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas ela deixou se levar. Ela deu um vacilo grande. E o homem deixou se levar por ela, porque a palavra de Deus foi para Adão, não foi para Eva. Então Adão é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Então é o homem que tinha que ter a palavra final no negócio ali. Não, eu não vou comer porque Deus falou que eu não ia, que não era para mim participar e tal. Então cegou o entendimento da Eva, manipulou ela e aí agiu dessa maneira, né? Então o que acontece? Quando eu li essa palavra aqui de Apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que temos esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não esmorecemos. Apóstolo Paulo aqui no 2 Coríntios capítulo 4, é muito interessante quando ele dá essa introdução aqui no versículo 1 do capítulo 4, falando a respeito da misericórdia de Deus que nos foi dada, e não esmorecemos a respeito do ministério. Temos um ministério. Eu vou falar agora para nós que temos um ministério. Ou pastor que está para frente de igreja, está na frente de igreja, ou dirigente que está na frente de igreja, ou pessoas que estão na frente de igreja, né, dirigindo. É um ministério que você tem. O apóstolo Paulo está falando do ministério dele, do ministério dele ali, talvez Tito estava junto, Timóteo, ele estava falando do ministério deles, eles não estavam, aqui eu estou entendendo que não está falando em ministério de louvor, ministério de círculo de oração, não, ministério deles de pregar o evangelho, que pela misericórdia de Deus que eles receberam, que isso é uma dádiva de Deus, escuta isso daí, é uma dádiva de Deus, e ele está falando para não esmorecer, mas dentro desse evangelho. E o importante é ele chamar a nossa atenção pelo privilégio. Ele não fala que privilégio, mas eu estou trazendo o privilégio, que é privilégio, irmãos. É privilégio nós ter esse dom ministerial de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de ministrar a palavra de Deus, porque ninguém vive sem aprender a palavra de Deus. É uma dádiva, é algo confiante em Deus, que nós somos um vaso
cheio de tesouro de Deus dentro de nós. Irmãos, imagina o privilégio que um homem tem de Deus para ele, que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 1, é isso. Portanto, visto que temos este ministério, segundo a misericórdia de Deus, nós não temos esse ministério porque eu criei ele, porque eu tive ele, porque eu... Não. Quem está criando ministério aí para ele próprio está quebrando a cara, está falando mentira, está falando engano, está ensinando, está incentivando pessoas a fazer coisas erradas, irmãos. E a coisa fica séria, não pensa não, porque Deus é justiça. Deus não age em cima de justiça, né? Deus não age em cima de justiça. E ontem eu fiquei sabendo de um assunto aí, eu vou entrar nesse assunto. Não tem problema se alguém vai me julgar ou deixar de me julgar. Eu fiquei sabendo de um assunto ontem, de uma pessoa que foi levada na delegacia, foi anunciada, deram parte do pregador na delegacia, falando na delegacia que ele estava falando mal da pessoa nas igrejas. E esse irmão, a qual eu conheço muito bem, ele não fala mal de ninguém. Ele não abre a boca para falar mal de ninguém, nem igreja nenhuma. Primeiro que esse irmão que eu conheço, ele nem igreja, ele não vai assim, numa e noutra, e fica lá na porta de igreja batendo papo, não. Quando ele vai, ele visita, né, uma igreja e senta lá no banquinho de trás, terminou o culto, adorou o culto. Se deixa ele dar uma palavra, ele dá uma palavra lá naquele momento, e terminou o culto, deu bênção apostólica, você pode procurar aquele moço, e ele não está mais ali, ele vai embora, ele não fica de montinho dentro de igreja com conversinha fiada e falando mal. E aí falaram que ele estava falando mal de uma pessoa, que não sei o quê, que parará, defamando. Olha, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho pregado isso. Deus está irado com essa situação. Deus virou para mim e falou: loucamente agiram essas pessoas que fizeram isso contra alguém que nunca abriu a boca para falar mal de uma pessoa, que eu não vou citar nome, não me interessa, não posso também, né, fora de ética. Mas o apóstolo Paulo está aqui falando, irmãos, a pessoa fala que tem ministério, e pior que a pessoa de frente de igreja, a pessoa que está sempre na frente da igreja, irmãos, incentivando o outro aí numa delegacia, fala mentira, a levantar calúnia sobre o irmão, em termos de, se não fosse Deus na vida daquele irmão, Deus foi na vida, Deus usou uma profeta que nem conhecia ele, falou, e Deus virou para ele e falou assim: eu te justifico, eu vou te justificar. Olha, é por isso que a Bíblia está falando aqui, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles que não querem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, daqueles que não querem, daqueles que estão dentro da igreja fazendo devocional, lendo a Bíblia, orando, aquilo ali está vazio, aquilo ali está vazio. Eu falo sem medo de errar, irmãos. Está vazio. Para a pessoa poder orientar. Sabe? Primeiro que a Bíblia, em 1 Coríntios 6, não dá respaldo para nós levar ninguém em justiça, que se resolva entre si, que se perdoe entre si, que o nosso juiz é Deus, entrega na mão de Deus. Eu tenho pregado sobre isso, irmãos. Eu fico revoltado com uma situação dessa, porque a pessoa vai pagar. Eu não estou julgando praga não, irmãos. É bíblico. Deus é justiça, Deus é um justo juiz. Se a pessoa tivesse falado mal mesmo, se a pessoa estivesse defamando mesmo, ele também ia pagar, porque Deus, a justiça de Deus, ela não é justo para um e injusto para outro, não. Aquele que é errado é injusto, sim, que ele está agindo de injustiça. Mas para aquele que está acusando, se ele estiver acusando injustamente, pode esperar, irmãos, pode esperar. Ele e aqueles que incentivaram ele ou ela vai pagar o preço.
O apóstolo Paulo está falando que o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. São incrédulos, essas pessoas incrédulas, irmãos. Ela está dentro da igreja e ali ministrando, pregando, mas olha, não usando, exercendo aquele Deus que tudo pode, que liberta, que cura e salva, que resolve o problema, que é juiz dos juízes, e julgando as pessoas, colocando as pessoas na frente de situações, às vezes até inadequadas. Acha você que Deus está triste, está feliz com isso? Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós pregamos, que o apóstolo Paulo acaba de dizer aqui para nós, que é pela misericórdia de Deus que Deus deu para nós esse ministério. Então o seu ministério, se você, meu amigo, minha amiga que está escutando eu falar isso aqui, se o seu ministério foi Deus que deu, você não fala mal de ninguém não, você não leva ninguém em justiça, você procede diante do que a palavra de Deus dá e não dá conselho de ninguém mal não, porque quem dá conselho mal às pessoas são ímpios. Agora, se o seu ministério não veio de Deus e pela misericórdia de Deus, então o seu ministério veio de você mesmo, da sua letra, do seu aprendizado, da tua maneira, do teu jeito, sem querer obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós não damos vazão para o diabo cegar o nosso entendimento. Porque o nosso entendimento, ele tem que vir da parte de Deus. O nosso entendimento tem que ter conhecimento, intimidade com a palavra de Deus, aquilo que Deus está trazendo para nós na época, no dia, na hora, para o nós colocar ele em prática e entender que o inimigo das nossas almas, eu li lá, por isso que eu li Gênesis, ele vem já cegando o entendimento das pessoas, revertendo a situação na mente da pessoa, já para acabar com a pessoa. Está entendendo? Então é dessa maneira que funciona a ação do inimigo. Então, ser muito cuidado, meu amigo, minha amiga. Muito cuidado, nós estamos no tempo do fim. Quando eu li aqui, que eu falei para você, né? Que eu li, foi João, né? João capítulo 14, a volta de Jesus preeminente. Ele vai voltar, ele está voltando. E não fica brincando com a palavra de Deus, não fica levantando questão contra as pessoas que não estão fazendo o que você está falando que está fazendo sobre você, não fica fazendo isso não. Eu peço a Deus que esse vídeo chegue até as pessoas que fizeram isso com aquele coitado daquele moço. Eu peço a Deus que esse vídeo seja enviado para as pessoas sentar, analisar e sabendo que ele está numa trama diabólica de mentira e de engano. Ele que está levantando calúnia, não é o outro não, que o outro não fala nada. Não tem igreja, só tem 2 igrejas que esse moço frequenta aqui na cidade, só 2. Na verdade é só uma, mas quando ele mudou para o local, ele só frequenta uma, só uma. E pode vir qualquer um ali e perguntar se ele já falou mal de alguém ali. Pode vir perguntar. Eu dou o endereço. É na rua aqui, ó. Na rua 1, 133 aqui do bairro Vitória. É aqui que é a igreja que ele congrega. E a outra que ele foi ali é a do pastor, muito bacana. Pastor amigo meu, não vou citar o nome, falta de ética também. Mas aqui no bairro vizinho aqui. Né? Então, irmãos, cuidado. Cuidado, você, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz, eu já preguei aí, aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 16, os piores pecados que Deus vomita, que Deus abomina, é a contenda entre irmãos, é a fofoca, a mentira, o engano entre irmãos, matando irmãos. Se eu fosse um vacilante da vida, se a pessoa lá fosse um vacilante da vida, se ele não tivesse enraizado em Jesus Cristo, era perigoso ele ter caído e afastado, porque muitos aí estão afastados por causa dessa pouca vergonha de crente mentiroso, sem vergonha, que está atrás de púlpito e atrás da igreja ali, dando aula para um, aula para outro, estudo,
e com mentira e engano. Acha que Deus, isso não vai pesar lá, não está anotado na agenda de Deus? Cuidado, meu irmão, cuidado. Tem gente que fala que eu prego muito duro. Eu prego duro mesmo, eu vou falar a verdade diante de verdade. Eu estou avisando, eu estou alertando as pessoas para tomar cuidado, porque na hora que Jesus voltar, a coisa vai ser séria. Não pensa você que com mentira e engano você não vai entrar lá não. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É diabo. O pai da mentira é diabo. Deus é Deus da verdade. Melhor você sofrer danos dentro da verdade do que você querer se achar falando mentira, e aí você vai ver o preço. Depois você fica reclamando por que está acontecendo isso comigo, e fica cheio de choraminguinho para a igreja fora. O que está acontecendo isso comigo? Vai olhar para o seu passado lá, vai fazer um exame, examina-te você a si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examina, para você ver que você fica pondo a língua nos dentes, falando mal de pastor, falando mal de pessoas, caluniando, levantando, e depois dá uma de coitadinho, coitadinho. O sangue de Jesus tem poder, amém? Pai querido, Deus soberano, obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado pela orientação, obrigado pelo despertamento, Pai, para que nós venhamos a ser verdadeiros cristãos no Senhor. Limpa e purifica, Pai, liberta todas essas pessoas. Liberta, Pai, liberta essas pessoas as quais estão usando de mentira, de engano para caluniar alguém, para levar alguém na justiça, para fazer mal às pessoas com mentira e engano, tentando se proteger a si próprio para machucar o outro, Pai. Liberta essas pessoas pelo poder que há no Teu sangue, pelo poder que há na Tua palavra que nós estamos lendo. Liberta que esses demônios enganadores que vêm desde lá do jardim do Éden, enganando o ser humano, cegando o entendimento desses incrédulos, que eles mesmos não querem entender. Abre a mente, Pai, abre o entendimento, liberta essa família. Deus, toma a Tua igreja na Tua mão, levanta uma igreja verdadeira, Pai, uma igreja que verdadeiramente vai pregar o Teu evangelho, uma igreja que verdadeiramente, Pai querido, tem compromisso com a Tua palavra, para nós fazer diferença nesse mundo, Pai, porque está difícil conviver dessa maneira, mas nós somos chamados, para nós é um privilégio, é pela misericórdia de Deus que o Senhor me deu esse ministério, e às vezes a gente ainda dá um vacilão, né? Mas o Senhor, pela Tua muita misericórdia, o Senhor nos perdoa e nós seguimos em frente procurando viver a verdade. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, um beijo do pastor Leôncio Gama e até o próximo vídeo. Amém?